Justiça e misericórdia, o salário do pecado é a graça de Deus. Deus, ele é justo e misericordioso. Ele tem essas duas características, podemos dizer assim. Ele é justo para não ignorar o pecado, e ele também é misericordioso para oferecer redenção a nós. Então, hoje, vamos usar o Éden, né? O Éden como a forma onde Deus mostra a sua justiça e a misericórdia onde se encontram. Então, o Éden é o jardim do Éden, onde se encontra onde? Em Gênesis, tá? Então, em Gênesis, tem um clássico, onde conhecemos tem Adão e posteriormente Eva. Existe também uma ordenança de Deus, tá? Aqui na ordem divina está em Gênesis 2:17. Eu vou ler. É, peraí. Vou ler aqui inteiramente na Bíblia. Então, em Gênesis capítulo 2, versículo 17, vai dizer assim: Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, Deus ele está dando uma ordem para quem? Para Adão no jardim do Éden. Ele está dizendo que existe uma árvore, que é do conhecimento do bem e do mal, mas se ele comer, ele vai morrer. É uma ordem de Deus. Só que, posteriormente, a serpente ela engana Eva. Então, aqui em Gênesis, capítulo 3, versículo de 1 a 5, vai dizer assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Então, ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não como nenhum fruto da árvore do jardim? Então, já percebe aqui, a serpente ela está generalizando, ela está dizendo assim: ó, é verdade que Deus está dizendo para você não comer nenhuma árvore? Só que presta atenção. Respondeu a mulher à serpente, no caso aqui é Eva: Podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nela. Do contrário, vocês morrerão. Então disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão, porque Deus sabe que num dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então percebe? A Eva de fato falou a ordem que Deus havia dito para Adão. Então, posteriormente, entendemos que Adão falou para Eva, e Eva disse para a serpente que não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no meio do jardim. Só que a serpente, que é Satanás, de forma astuta, ela distorce o que Deus disse. Deus havia dito: vocês morrerão. Que a serpente diz: vocês não morrerão. Além disso, ela coloca uma sugestão, algo que parece que é interessante, recompensador, que é o conhecimento do bem e do mal. E também ela mostra que Deus estava escondendo algo de Eva e de Adão. Então, percebe como a serpente lançou um engano aqui? E aí, o que vai acontecer? Adão e Eva comem desse fruto, o que acaba desobedecendo a Deus. Está em Gênesis capítulo 3, versículo 6 a 7, onde diz: Quando a mulher viu que a árvore quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso desejável para ela, se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e comeu também. Os olhos deles se abriram e perceberam que estavam nus, então folhas de figueira para cobrir-se. Então percebe que eles foram lá, pegaram o fruto, comeram, a partir do que comeram, começa assim, os olhos dos se abriram, ou seja, eles tinham, digamos, eles não tinham conhecimento do bem e do mal, mas quando os olhos deles se abrem, diz assim: e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Então eles tiveram uma percepção de que eles estavam nus, coisas que eles nunca haviam reparado, e se esconderam. Só que aí você pensa assim: bom, mas Deus não havia dito que se eles comessem do fruto, certamente eles morreriam? Sim. E Satanás diz que eles não morreriam? Satanás, ele mentiu, apesar de parecer que eles não morreram. Porque o que acontece? Quando eles comiam do fruto, houve a desobediência de Deus, houve uma ruptura entre a relação de Deus e o homem. E por conta disso, houve uma separação espiritual. Por quê? Porque Eva e Adão morreram espiritualmente naquela hora. É como se eles tivessem a morte espiritual. Como não? Eles tiveram a morte espiritual e sobrou ali o quê? O corpo, a carne, que volta ao pó. Então, o fato deles já quererem se esconder já demonstra que estavam o quê? Eles estavam mortos espiritualmente. E aí foi uma consequência.
qual a consequência que eu falei? Separação espiritual de Deus. Isso em Gênesis vai dizer assim, ó, capítulo 3, versículo 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Ou seja, eles já começaram a viver de forma com medo do julgamento de Deus. Então, eles já não passavam a ver Deus como alguém bom. Eles olhavam Deus como alguém mau, severo, que queriam punir eles. Então, por isso que eles se escondem, eles estavam mortos espiritualmente. E por conta dessa morte espiritual que acontece, houve o que? Uma ruptura de uma comunhão perfeita que Deus tinha com Adão e Eva. Todos os dias, na virada do dia, Deus se aproximava de Adão e Eva e conversava com eles. Quando acontece isso, isso já não iria mais acontecer. E aí você vê aqui, eles tiveram o quê? Um sintoma de vergonha. Em Gênesis capítulo 3, versículo 10, vai dizer assim: e ele respondeu, ouvi teus passos no jardim. Ou seja, Adão, porque Deus perguntou para Adão, e Adão disse, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, isso me escondi. Então, Adão já passa a justificar o porquê. Mas, em outras palavras, não foram os passos de Deus que fez com que eles ficassem com medo. Aliás, eles ficaram com medo, sim, da justiça de Deus. Porém, o fato de eles estarem nus é porque a quebra espiritual fez com que eles tivessem um olhar pecaminoso. Então, eles se envergonharam. Em Efésios, capítulo 2, no versículo 1, vai dizer assim: vocês estavam mortos em suas transgressões. Ou seja, antes de aceitarmos Jesus, estávamos em um estado de separação de Deus. Esse estado de separação de Deus é porque estávamos mortos pelas transgressões que nós temos, que Adão e Eva teve. Então, a gente vive, quando estamos sem Cristo, de uma forma morto espiritualmente, somente de forma terrena. Então, houve a expulsão do Éden. O que acontece? Deus, ele faz a sua justiça. Ele não ignora o erro. Deus havia dado uma ordem. Olha, ok, não faça isso. Quando alguém faz aquilo que Deus ordenou não fazer, está errando perante a Deus. Se dá um nome de pecado. E por conta disso, Deus ele é justo, ele é justiça, então ele precisa sim tomar as suas ações, que é condenar. O que ele havia dito? Que o salário do pecado era a morte. Ou seja, quando uma pessoa peca, o que resta é a morte. Então, houve-se uma expulsão de Adão e Eva, que vai estar mandou embora do jardim do Éden. Então, Deus faz a sua justiça expulsando eles da sua presença no jardim. Isso vai estar em Gênesis, capítulo 3, versículo de 23 a 24, que diz assim: então o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual foi tirado. Depois de expulsar o homem, colocou em leste do jardim do Éden querubins, uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Então, o que Deus fez aqui? Deus foi justo em expulsar eles, porque eles acabaram cometendo um erro perante a ordem de Deus, uma transgressão. Só que percebe que aqui, nesse versículo, vai dizer assim, ó, Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo que foi tirado. Depois expulsou do homem, colocou a leste do jardim dos querubins, né? Aí no final vai falar assim, e com uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para o da vida. Então, o que será? Deus tinha duas árvores bem diferentes no jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles comeram, e a árvore da vida. E por que agora ele começa a proteger a árvore da vida? Aqui você vai ver a misericórdia de Deus. Então, quando ele fala que os querubins protegiam a árvore da vida, Deus estava protegendo Adão e Eva deles comerem do fruto da vida. Mas você pensa, nossa, mas isso não, Deus está, digamos, impedindo que eles comam? É verdade, mas Deus faz isso pela sua proteção. E como que sabemos isso? Porque em Gênesis, capítulo 3, versículo 22, vai dizer assim, ó, então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e do mal. Então é interessante, né, como Deus, ele fala no plural, como um de nós. Ou seja, aqui já mostra que havia a trindade ocorrendo ali, a presença de Jesus e do Espírito Santo. Mas ele vai dizer assim, não se deve, pois permitir que ele também coma do fruto da árvore da vida e viva para sempre. Isso não é bom viver para sempre? Sim, porém, Deus não queria que eles comessem o fruto da árvore da vida, porque caso eles comessem, eles ficariam eternamente separados por Deus. Eles ficariam em pecado, sem possibilidade de redenção. Então aqui, Deus, ele quer o quê? Ele quer proteger Adão e Eva de uma redenção futura. Então ele começa o quê? A ter a sua misericórdia. Percebe? Eu falei que Deus ele é justo e misericordioso. Ele não poupou de aplicar a sua justiça expulsando eles,
Mas Deus também foi misericordioso, porque Deus não queria condenar, ele não quer que ninguém seja condenado. Ele quer que todas as pessoas tenham a capacidade de se render para ser corrigida e viver eternamente com ele em espírito e verdade. Com Deus ele faz o quê? Ele é justo, ele é misericordioso nessa parte do Éden. Tempo da misericórdia. Então, é muito importante entender que Deus, ele sempre concede, deixa eu ver nas escrituras, um tempo para se arrepender. É como se ele dissesse, ó, eu sei que você errou, mas eu não quero te punir. Eu quero que você se arrependa e mude de direção. Quero que você se arrependa e mude sua atitude errada. Ou seja, o que Deus quer fazer é que a pessoa pare de errar para viver o que é certo, porque Deus é correto e verdadeiro. Então Deus concede o quê? Um tempo para se arrepender. Porque em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, vai dizer assim, ó, diga-lhes, pois pela minha vida, ó, Deus muito sério, muito, é, muito profundo, ele está dizendo assim, ó, digo pela minha vida, a palavra do soberano Senhor, que não tem um prazer na morte dos ímpios, mas sim em que eles desviam do caminho e vivam. Voltem-se a dos seus caminhos maus, porque morrer, ó nação de Israel. Então, nesse versículo de Ezequiel, Deus mostra que ele não tem alegria, prazer na morte do ímpio. Então, todas as pessoas que vivem em pecado hoje, ou aquelas pessoas que você olha e fala assim, meu Deus, essa pessoa é totalmente errada. Deus não quer condenar ela. Deus quer salvar ela. Esse é o objetivo de Deus. Apesar de muitas pessoas às vezes acharem que Deus quer te mandar para o inferno, não, o inferno nunca foi a vontade de Deus para nós, mas é uma escolha do nosso livre-arbítrio. Porém, a sua vontade nunca é o quê? Prazer na morte do ímpio, mas ele é justo. Ele não pode também não aplicar a sua justiça. Porém, ele dá um tempo de misericórdia para que todos nós se arrependemos. Então, o convite dele é para que a gente volte para os seus caminhos corretos e não vivemos nos caminhos maus. Espera paciente. Então, Deus, ele espera paciente. Por quê? Para que ninguém pereça. Em 2 Pedro, capítulo 3 a 9, vai dizer assim, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, que julgam uns aos outros. E ao contrário, e ao contrário, e ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, o objetivo de Deus não é sobre que nós perecemos, mas ele quer dar um caminho para que todos nós voltamos a ele, chegando ao arrependimento e tenha a salvação. Tá aí, né? Tá aí? Oi, boa noite. Peraí, vó. Gente, Tudo seja bem? bem-vindo. Desculpa, entrei atrasada. Ou já tinha acabado? Oi? Eu entrei agora. Ah, sim. Ah, não tem problema, não. Você não Então estava em tá. viagem? Eu tava, gente. Cheguei hoje. Ah, glória a Deus. Então, eu estou aqui dando continuidade, Sim. mas hoje o tema, como passei lá no grupo, era sobre misericórdia e justiça, né, de Deus. Sim. E eu comecei explicando, né, que Deus, ele não é só justo, mas sim também misericordioso. E eu Sim. expliquei lá no Jardim do Éden, tem aquele episódio onde Adão e Eva desobedecem a Deus, e Deus acaba expulsando eles do jardim. Então mostra a justiça de Deus. Porém, além disso, Deus coloca-se querubins com lanças flamejantes, impedindo que eles fossem até a árvore da vida. Aí Deus impede que eles comam o fruto da árvore da vida, justamente para que eles não ficassem eternamente afastados de Deus. Né? Então Deus ele é misericordioso expulsando eles, para que eles não vivessem eternamente no pecado. E aí depois eu começo a explicar que o objetivo de Deus nunca foi fazer com que nós chegássemos no inferno, que nós nunca se arrependemos. Não, ele fala aqui, ele não tem prazer na vida do ímpio. Ele quer que o ímpio se arrependa. Então, todo o caminho de Deus é o quê? É pautado na paciência, é pautado no sentido de você, ele quer que você leve ao arrependimento para que você seja salvo. Então, eu estou dizendo aqui, né, que o tempo da misericórdia de Deus é justamente esse tempo para que você, caso qualquer pessoa, possa arrepender e ser salvo mediante a Cristo Jesus. Então, o objetivo de Deus sempre é iniciar pela misericórdia. Porém, chega um ponto que passa o seu tempo, a misericórdia não foi satisfeita, aí sim Deus aplica a sua justiça. Mas antes de qualquer justiça de Deus, ele sempre dá um escape para que a gente consiga levar ao arrependimento.
Amém. Não, tá certo. Então, Cristo é a solução definitiva. Como eu disse, Deus, seu objetivo é que todos nós chegássemos ao arrependimento. Então, através de Cristo, é que todos têm a possibilidade de ser redimido, justificado e assim viver eternamente com Deus, né? Ter a reconciliação. Então, nessa pirâmide, eu coloco mais ou menos assim, que Deus, ele demonstra o seu amor por nós, que vai estar escrito em João 3,16, Deus demonstra o seu amor por nós. O que está escrito aqui em João 3,16? Vou ler. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O objetivo de Deus enviar seu Filho é amor por nós, para que ninguém pereça, caso seja lançado no inferno, e todos já estamos condenados, mas que a gente tenha vida eterna. Então Deus faz isso por amor a nós. Aí vai dizer assim, Isaías 53:5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. No caso, quando ele fala ele foi transpassado, Isaías está dizendo que Jesus foi transpassado, ou seja, foi crucificado aqui por nossas transgressões, ou seja, os nossos pecados. Ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades e o castigo que nos trouxe paz sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Então, aqui em Isaías fala justamente que Jesus ele foi lançado pelo nosso pecado, ele foi levado à ira de Deus para que, através das feridas que ele recebeu na cruz, levasse a gente à paz. Então, Jesus, ele literalmente, ele morre por nós para que nós pudéssemos ter paz. Ele faz isso por amor. Então vem o sacrifício de Jesus. Em Romanos, capítulo 5, versículo 8, vai dizer assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ou seja, quando ele fala que ainda éramos pecadores, porque você era pecador antes de aceitar Jesus. Mas Paulo quer enfatizar aqui porque quando você aceita Jesus, você já não está no estado de pecador. Você peca, mas você já não é visto como pecador. Porque através do sangue de Jesus, a justiça de Deus foi satisfeita. Quando Jesus morre, aí tem que a reconciliação. No Jardim do Éden houve-se a expulsão, ou seja, houve-se uma apostasia, uma ruptura entre a relação de Deus e o homem. Só que quando Cristo morre por nós e a gente aceita Jesus como nosso Salvador, existe uma reconciliação. Então, Deus foi misericordioso inicialmente, ele foi justo. Ou seja, as duas facetas de Deus, elas foram satisfeitas. Aqui em Romanos capítulo 3, versículo 23 a 24, vai dizer assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, em Romanos já deixa bem claro. E todos, por pecarem, são destituídos da glória de Deus, ou seja, foram afastados da glória de Deus. Só que foram justificados gratuitamente por sua graça, ou seja, através do favor imerecido, ou seja, nós não merecíamos, Deus deu, através da sua graça, do seu amor, Jesus, para que nós pudéssemos ter a redenção, ou seja, a reconciliação. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 19, vai dizer assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e deu o ministério da reconciliação, isto é, que Deus em Cristo estava reconciliado consigo com o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, quando ele fala tudo isso provém de Deus, ou seja, toda salvação, ela não vem por obras, mas sim pela graça de Deus. Nós somos salvos porque Deus decidiu nos salvar. Apesar de, inicialmente, a gente não ter o direito. Nós não éramos merecedores. Mas, mesmo assim, Deus decidiu para que nós fôssemos resgatados em Cristo Jesus. Então, Cristo é a reconciliação, é a satisfação entre a misericórdia e a justiça de Deus. Então, tudo isso nos mostra para que a gente comece a refletir o caráter de Deus para que a gente seja semelhante. Porque entendemos, Deus ele é justo e misericordioso, beleza? Entendemos que através dessas duas características, entre aspas, de Deus, faz com que a gente possa o quê? Ser perdoado e Deus satisfazer a sua justiça. Só que Deus não espera que a gente apenas seja reconciliado com Ele. Ele espera que a gente seja o quê? Filhos. Porque quando nós aceitamos Jesus, também se tornamos o quê? Filhos adotivos, irmão de Jesus. Então, a partir desse título, Deus ele quer que a gente imite a Cristo, que é nosso irmão, mostrando qual é o caminho que nós devemos seguir. Então, em Efésios capítulo 5, versículo de 1 a 2, vai dizer assim, ó, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por todos nós, como oferta de sacrifício e aroma agradável a Deus. Então,
Efésios está dizendo assim, e é para que a gente, como cristão, imite a Cristo, como filhos amados. Por quê? O filho, ele imita o pai. Então, se nós somos filhos de Deus, nada mais justo que a gente seja imitador de Cristo, que revela o amor ao pai. Aí vai falar sobre as misericórdias de Deus como um pai. Então, em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, vai dizer assim: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige, que exige e pratique a justiça e a minha misericórdia ande humildemente com Deus. Ou seja, aqui em Miqueias, ele está dizendo que Deus mostrou o que é bom para nós. Ele deseja que a gente ande a esse parâmetro que é bom, que é Cristo. Então, se Cristo é misericordioso, a pergunta é: estamos refletindo a misericórdia de Cristo? Se Cristo é justiça, estamos refletindo a justiça de Deus na nossa vida? Porque somos imitadores de Cristo. Em Lucas, capítulo 6, versículo 36, vai dizer assim: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Ou seja, em outras palavras, Deus não foi misericordioso com você? Você, de acordo com a lei, não deveria ser esmagado, não deveria ser morto em seus pecados, condenado ao inferno? Então, você só não foi porque Cristo, ou seja, Deus, foi misericordioso. E por que você não seria para o próximo? Então, percebe? Nós queremos a graça de Deus. Mas quando Deus nos convida a dar a graça para outra pessoa, muitas vezes a gente não quer. A gente está sendo o quê? Hipócrita. Por quê? Porque se eu quero algo bom de Deus, eu não quero dar ao meu próximo. E Deus, ele nos agrada quando nós somos injustos com os outros e nós agimos como ele. Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, vai dizer assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Em outras palavras, Deus, ele é misericordioso sempre. Claro, ele quer que a gente se arrependa, porque nada adianta, ele é misericordioso, mas se a gente não se arrepende, não valeu de nada. Mas, fala que assim, a misericórdia de Deus é o que faz com que a gente não seja consumido. Se Deus fosse só justiça e não misericórdia, todos nós estaríamos esmagados. Porque todos nós somos pecadores, todos nós erramos. E qualquer erro para Deus já é considerado uma separação. Então, através da misericórdia de Deus, não somos consumidos. Só que temos que ter equilíbrio. Somos imitadores de Cristo, então temos que ser de justiça e misericórdia, assim como Deus. Porque em Apocalipse, capítulo 3, 19, vai dizer assim: eu repreendo os discípulos daqueles que amam, porque isso seja diligente e arrependam-se. Ou seja, o amor de Deus, ele também está na nossa repreensão. Então, Deus não ama só a gente mostrando bênçãos, coisas que a gente gosta. Muitas vezes o amor de Deus vai ser manifestado justamente no puxão de orelha, justamente na correção. Isso também equivale para nós. Se amamos o próximo verdadeiramente, devemos corrigir com amor. Por quê? Porque se a pessoa está no erro, eu uma pessoa, eu não vou querer que ela vá para o erro. Ter o equilíbrio entre justiça e misericórdia como Deus. Acabei repetindo aqui, mas é isso. Agora, diante desse ponto que a gente tem, Deus ele é justo, misericordioso, que as duas coisas elas podem existir, mas sempre a misericórdia antecede a justiça, porque primeiro precisa dar oportunidade para que depois a pessoa mude. Mostra que se eu não tiver um ou outro, eu estou sendo um cristão incompleto. Então eu separei 5 perguntas aqui que vai ajudar você a perceber como que você está vivendo. Se você tem um equilíbrio entre a justiça e a misericórdia, ou você tende a muita justiça ou muita misericórdia. Porque os extremos são problemáticos. Não precisa responder aqui, mas reflita, fazer as perguntas. Em sua vida pessoal, você tende mais para a justiça rígida ou para a misericórdia excessiva? Então, em outras palavras, quando você se relaciona com as pessoas e acontece algum problema entre vocês dois, você é aquela que quer ser justo, mas fica ali jogando na cara, fica ali forçando, não é flexível, ou você às vezes é tão misericordioso que se algum te fere, você prefere ficar calado, mas não buscar justiça. Esses dois extremos são problemáticos. Porém, se você vive de uma forma harmônica isso, você está vivendo conforme a Bíblia, conforme o que Deus quer de nós. 2. Em seus relacionamentos familiares, você age mais como acusador ou como restaurador? Vamos lá. A Bíblia diz que Satanás é o acusador dos irmãos. Ou seja, o objetivo de Satanás não é querer te ajudar, ele é sempre querer te levar à condução do erro e depois ficar acusando. Será que a gente muitas vezes não faz o papel de Satanás com as pessoas que a gente convive? Em vez de buscar a restauração, acaba querendo acusar? Então isso é algo a se pensar. Quando você precisa confrontar alguém sobre um erro, a sua motivação é provar que está certo pode ajudar a pessoa a crescer. Isso é um problema muito comum. Muitas vezes a gente acaba entrando na discussão, não porque eu quero que o outro corrija o erro que ele fez, mas porque, por ego, eu quero simplesmente condenar a pessoa. Eu quero ficar ali toda hora falando o quanto ela errou. Eu quero estar certo.
Só que o objetivo da justiça não é sobre estar certo. Claro, estar certo é bom, é verdadeiro. Mas mais que isso, nosso coração precisa estar o quê? Na restauração. Na vontade que aquela pessoa que, quando erra, ela se arrependa para que ela faça o que é correto. É isso que tem que ser a força motriz da nossa vida. 4. Você já se pegou sendo mais misericordioso com seus próprios erros do que com os outros? Então, isso é muito comum na hipocrisia. Muitas vezes você fala assim, você pensa assim, nossa, as pessoas elas têm que ter mais misericórdia. Aí alguém tem misericórdia com você. Só que quando você erra, aliás, quando o outro erra, você não consegue ter essa misericórdia. Aí você vai para a justiça, aí você fica falando, nossa, porque a pessoa fez isso, não sei o quê. Mas calma aí. Antes de tudo, você foi misericordioso? Você acolheu a pessoa? Sim. Você consegue confrontar o pecado sem condenar a pessoa? Então, quando a gente se torna cristão, o pecado é muito evidente. E a gente começa a se incomodar quando alguém peca. Porém, lembre-se, nós também somos pecadores. Mas o que fazemos? A gente confronta aquela pessoa para o caminho que é correto, que é o certo fazer? Ou você simplesmente deixa a pessoa se pecar e acabar se machucando, acabar se afastando mais de Deus? Então, o nosso papel também é alertar. Então, ser justo e misericordioso é trabalhar com as duas qualidades juntas. E a reflexão final: a justiça sem misericórdia é tirania. Misericórdia sem justiça é irresponsabilidade. Ou seja, a pessoa que ela só quer ser justa, a pessoa que ela só quer mostrar o que é certo, ela vira tirânica. Ela muitas vezes já não está olhando de forma humilde para o outro, está olhando de forma arrogante. Ela quer exigir que a pessoa acerte sempre. Mas isso não é agir conforme Deus mostra. Só que também muita gente acaba não querendo ser justo e muito misericordioso. E acaba se tornando irresponsável. É uma pessoa que muitas vezes acaba sempre baixando a cabeça, ou sempre falando amém para a pessoa, para não criar um confronto, mas aí você traz um outro problema que é a falta de justiça. Pergunta: em qual lado dessa balança você tem falhado mais? Vocês percebem que vocês tendem à justiça de Deus, ou tendem a viver por justiça, ou também por misericórdia, ou os dois juntos, que é o ideal. Pergunta: que mudanças específicas de Deus está pedindo de você após esse estudo? Vou começar a refletir. Através desse estudo, o que Deus falou comigo? Ele quer que eu tome ação. Porque o Evangelho, a palavra de Deus é sobre agir, sobre você apenas ficar lendo e decorando. Último aqui. Como você pode ser um reflexo mais fiel do caráter de Deus em suas decisões diárias? Pergunta: vocês estão vivendo assim como Cristo? Claro, isso a gente sabe que é uma referência perfeita. Mas a gente não tem que desistir porque Cristo é perfeito. Não, a gente tem que buscar Ele, porque é Ele que vai nos preparar para que a gente se torne melhor. Então, essas são as perguntas. Hoje, como teve poucas pessoas, mas de qualquer forma, eu quero agradecer a presença aqui, a Taina que tem entrado depois, apesar de ter sido mais breve, sobre justiça e misericórdia. Sim. Não, eu que agradeço ter me aceitado aqui, que é despontual aqui, eu cheguei correndo para conseguir conectar aqui pelo celular. Mas assim, como você falou, né, Felipe, os dois têm que andar junto, né? Sem um, você acaba. Eu trago isso, coisas que eu aprendo no ambiente de trabalho, eu trago para a vida pessoal e espiritual. São vários pratinhos, né? E você tem que fazer os pratinhos rodarem. Você não pode deixar um rodar mais do que o outro. Você tem que andar junto. Senão, porque um acaba sendo alimento do outro, que num direcionamento espiritual. Às vezes, Pelo menos eu penso dessa forma, né? Que um acaba sendo a mão da outra, o apoio do outro. sim, sim. Um dos problemas que acontece muito é esses extremos, né? O que é muito justo e não tolera o erro do outro, e para isso, não sei o quê, e às vezes a outra pessoa tolera tudo. Não, o E extremo acaba, ele é errado em tudo na vida, né? Você tem sim, que sempre ter um equilíbrio. Se você for extremo, aí foge do normal. exato. E que Deus também possa trazer cada vez mais sabedoria para que você consiga se lidar sempre de forma eficaz, né? Dando a misericórdia Sim. e também a justiça, porque até na palavra de Deus, na hora da oração, diz, né? Perdoa minhas ofensas assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Então, Deus nos convida a fazer primeiro para que depois Ele faça por nós. Né? A justiça de Deus sabemos que é perfeita, né? Então, Sim. obrigada pela reflexão. Que isso, que agradeço a presença, uma boa noite. Boa noite para vocês, gente. Obrigado. Até mais, viu? Se cuidem. Até segunda-feira. Segunda-feira eu serei pontual. Agora que eu tô aqui, o fuso horário tá igual. Tá bom, então. Tá? Amém. Fica com Tchau. Deus. Tchau. Amém. Tchau.